Bom dia a todos, professor Amaury Cardoso Rios, fazendo o primeiro vídeo para vocês, para a turma de contabilidade avançada. Nós vamos estar trabalhando então com vídeos que seriam postados nos dias em que vocês têm aula normal e conteúdos que novos que a gente vai estar trabalhando dentro desse período de 15 dias ou mais. A gente não tem ainda uma noção exata de quanto tempo isso vai estar acontecendo. O vídeo vai estar postado para vocês e também dentro do estúdio vai estar postado também o conteúdo teórico para que vocês possam estar desenvolvendo o aprendizado em cima desse conteúdo, ok? Então, no dia da aula que vocês teriam presencial, vocês vão estar acessando o estúdio. Pode acessar antes também, se o material estiver postado antes, mas até a data da aula normal de vocês, o material tem que estar postado, e um vídeo eventualmente também para facilitar esse processo. Então a gente vai estar falando primeiro mensuração de elementos das demonstrações contábeis, talvez uma forma um pouco mais simples, mais prática do que a gente já falou em sala de aula, e com exercícios para serem complementados. Em relação à mensuração dos elementos das demonstrações contábeis, isso tem, né, é da CPC 00, onde ele fala de como é que se processa essa mensuração dos elementos das demonstrações contábeis. O que seria isso, teoricamente falando? Determinar os montantes monetários, por meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e, por consequência, na demonstração de resultado. Então, há alguns critérios para se fazer esse tipo de cálculo de demonstração, e esses critérios têm que estar explicitados dentro do balanço patrimonial, dentro das notas explicativas. A gente começa então com o custo histórico. O que é custo histórico de ativo? É o valor que você registra em valor de caixa ou equivalente de caixa na data em que você adquiriu um ativo. Então, se você adquiriu um ativo por 20 mil reais ou é uma máquina, ele vai estar registrado no teu ativo não circulante no valor de 20 mil reais. No caso do passivo de custo histórico, é aquilo que a empresa tem como dívida a ser saldada na data da contratação da dívida. Essa dívida pode ser uma obrigação com o fornecedor, pode ser uma obrigação com o imposto, ou pode ser uma obrigação financeira com um banqueiro. Então, registra-se pelo valor contratado, né? Não se leva em consideração os juros a serem pagos lá na frente. Então, esse seria o custo histórico. O outro custo é o custo corrente. Então, você tem os ativos mantidos em caixa ou equivalente de caixa, no caso dos ativos, né, que a empresa deveria estar recebendo na data do balanço ou na data da contratação. Então aqui existe um exemplo no nosso material didático, teórico, né? Então, na data do balanço, você tem um custo de aquisição de ativo de 10 mil reais. Então, na data do balanço, você mantém o custo desse ativo por 10 mil reais. E no caso do passivo, da mesma forma, né, você vai registrar os montantes de caixa ou equivalente de caixa, não desconta, né, o que você espera para liquidar esse passivo. Então, na data do balanço, é o mesmo valor que você tem. Então, por exemplo, se você tem uma dívida para vencer em 2 anos, e na data do balanço essa dívida é de 20 mil reais, esse valor é o que tem que ser registrado no caso de custo corrente. Então, não se deve considerar a taxa de juros do período para trazer, né, o valor até a data atual. Aí tem mais um item que é valor realizável. É outra forma de você registrar isso dentro dos seus demonstrativos contábeis. O valor de realização de liquidação. Aqui é um pouco diferente, então. Ativos são mantidos pelos montantes de caixa ou equivalente de caixa, que podem ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. Quando eu falo valor, então, de liquidação,
é quanto que esse ativo vale no momento que você quer liquidar esse ativo. Então, se você tem um veículo que pode ser vendido por R$20.000, a entidade adota a mensuração pelo valor realizável. O veículo pode ser registraria por R$20.000, que pode ser diferente do valor de aquisição desse ativo. E passivos também são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isto é, pelos montantes de caixa, equivalentes de caixa, não descontados, que se espera que serão pagos para liquidar. Então, você vai também registrar esse passivo no montante da liquidação dele. Então, se você tem uma entidade que possui uma dívida a pagar de R$10.000, você vai registrar essa dívida pelo valor de R$10.000. Então, aqui não tem uma data específica, né, para você fazer essa mensuração. Quando eu falo em valor presente, aí a gente trabalha atualizando esses valores, tanto de ativos como de passivos. Ok? Então, se você tem valores a receber, por exemplo, que vão ser pagos em 2 anos, e eventualmente você cobrou juros desses duplicatas a receber, você vai trazer a seu valor presente descontando esses juros. Se você tem passivos a pagar, e esse passivo inclui encargos financeiros também, você vai trazer esses passivos a valor presente pela taxa de juros do contrato, que seria com o banco, com o fornecedor ou com impostos parcelados, e você registra então esses valores a valor presente, descontando eventualmente período, prazo e taxa desses valores que são devidos. São valores que eu posso estar utilizando na contabilidade desde que eu identifique, né? O normal é que as empresas utilizem o que nós já falamos lá em cima, que seria, né, o custo histórico. Mas nada impede que a empresa também utilize esses outros processos de mensuração, desde que ela exemplifique isso, que ela indique isso dentro das notas explicativas. Agora, continuando um pouquinho com o conceito de capital e conceito de manutenção de capital. A gente também falou isso em sala de aula. Talvez com esse material fique um pouco mais fácil de entender e com os exercícios também. Capital financeiro ou monetário. E tem o capital físico. Capital financeiro ou monetário, como é que eu calculo isso, né? Os ativos líquidos ou patrimônio líquido. Eu vou pegar o ativo de 1 de janeiro de X0, né, com 31 de dezembro de X0, ou seja, o ativo que eu fechei o ano, que começa o ano atual, e a diferença é do ativo que eu estou fechando o ano atual. Então, havendo um aumento de valores de ativo, teoricamente você teria um resultado final positivo, né? Seria o equivalente ao teu patrimônio líquido. E também posso trabalhar com capital físico. Então, o capital financeiro eu vou trabalhar com valores monetários, o capital físico eu vou trabalhar com quantidade, com capacidade de produção. Então, por exemplo, se você tem um aumento da tua capacidade de produção, um aumento de estocagem, comparando, né, o dia 1º do ano de X0 com o 31/12 de X0, havendo aumento desse ativo financeiro, físico no caso, você também teria, né, essa diferença seria como um conceito de lucro, ok? Tanto para calcular a manutenção do capital financeiro e do capital físico, a gente desconsidera, por exemplo, valores que foram pagos de dividendos e valores de aumento de capital. Isso não está considerado porque eu vou tirar os dividendos que foram pagos aos sócios, e aumento de capital é um valor que a própria empresa adotou, então ele não entraria no cálculo dessa variação de um período para outro, porque não foi um aumento da atividade, e sim um aumento de aporte de capital, ok? Tem um exemplo aqui bastante interessante, então. Vamos pensar no seguinte, né? Se você
tem vamos pensar no caso de ativo monetário, né? Você tem um ativo do teu circulante em relação a 1º de janeiro e 31 de dezembro, em estoques, por exemplo, e em contas a receber. Efetivamente, se esses estoques não virarem receita, eu só vou estar vendo isso na próxima etapa, eu não posso considerar como se fosse uma lucratividade. Se efetivamente viraram receita, aí sim eu vou considerar como lucro. E também levar em consideração aquilo que você, vamos pensar na parte de produtividade, né? Se você aumentou a tua produtividade e você aumentou o estoque, e enquanto esse estoque não for realizado, não for vendido, eu também não posso considerar isso como lucratividade. Eu vou ter que esperar virar para ver de que forma isso está, de que forma positiva isso está ajustando a minha lucratividade. Então, é muito importante a gente tomar cuidado quando eu tenho ativos superavaliados, por exemplo, contas a receber, estoques, ou até ativos não circulantes, que talvez gere uma ideia de lucratividade, uma ideia de aumento de capital de forma enganosa. Então, é muito importante, né, a pessoa que está trabalhando nessa área contábil ter esses conceitos também e poder levar isso em consideração. Há exercícios, então, são 5 exercícios para serem resolvidos e vocês vão ter tempo, né, vão ter 24 horas da data em que nós estaríamos começando a nossa aula. A gente vai estar conversando hoje, então, via fórum, a partir das 7 horas da noite. Eu vou estar logado também, vocês também devem estar logados, mas vocês vão estar recebendo pelo estúdio esse material. Havendo dúvida, a gente conversa pelo fórum. E esses exercícios teriam que ser entregues, então, em 24 horas, ou seja, até amanhã à noite, às 19 horas. Pessoal, tenham um bom dia, se protejam, que a coisa está bastante complicada e a gente vai conversando e aprendendo junto aí, tirando as dúvidas nesse processo. Um grande abraço para todos aí, um bom dia.